Olá, queridos, eu sou o pastor Israel, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui na plataforma de ensino da Igreja Batista Palavra Viva, no pódio. Nós estamos na nossa quarta aula, mas antes de nós estarmos entrando no assunto de hoje, eu gostaria de recapitular sobre os assuntos tratados até agora. Primeira aula, nós falamos sobre a importância do relacionamento com Deus como base dos nossos relacionamentos, ok? É importante nós iniciarmos a nossa vida diante do Senhor. Isso serve para todas as áreas, em especial para o casamento, que é o nosso tema. Então eu li Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, antes de falarmos de uma boa comunicação com os nossos cônjuges, eu quero falar de uma boa comunicação com Deus, de um bom relacionamento com Deus. Na medida que nós estamos alinhados com Deus, na medida que nós estamos íntimos de Deus, na medida que nós conhecemos a vontade de Deus e tudo aquilo que Ele deseja que nós fazemos por conta do plano que Ele tem para as nossas vidas, e o casamento faz parte disso, nós precisamos conhecê-lo. Isso será fundamental para a manutenção, para as escolhas, para a vida como um todo. E eu separei isso em 3 pontos, de como nós nos relacionamos melhor com Deus. Passos importantes, simples, mas que certamente trará direção para a nossa vida como um todo. Eu quero ler, antes de falar desses pontos, quero ler Salmos 25:14, que diz: a intimidade do Senhor é para que os temem, os quais Ele dará o conhecer da sua aliança. Ou seja, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que desejam estar com Deus, que sabem que Deus é poderoso. E o outro texto, 1 Coríntios 6:17, que diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se nós queremos que Deus faça parte da nossa vida, nós precisamos nos unir a Ele. Devemos estar caminhando ao lado dEle. O primeiro ponto importante para relacionamento está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só, primeiro ponto é oração. Nesse texto a gente vê o quanto a oração ela é importante. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Quando eu falo de oração, quando eu falo de relacionamento com Deus, eu quero falar de exclusividade. Pelo menos quem quer falar isso é a Bíblia. O próprio Jesus nos ensina que dessa forma tem que ser feito. Separe um tempo de qualidade para você conversar com Deus. Dê exclusividade para Ele. Não queira dividir o tempo que você separa para orar com outras coisas. Então, fecha a tua porta significa desliga o teu celular. Se organiza para que ninguém vai te incomodar. Que as pessoas da tua casa saibam que você está naquele momento buscando a Deus para que você esteja pronto para lidar com eles, para lidar com o seu cônjuge, lidar com o seu trabalho, lidar com tudo que diz respeito à sua vida. Então o primeiro ponto tem a ver com oração, relacionamento íntimo com Deus. O segundo ponto tem a ver com a palavra. Lá em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, quanto mais lermos as suas palavras, certamente nós estaremos mais desembaraçados. Como está escrito lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, busque o conhecimento da palavra para você conhecer a si próprio, para você conhecer a sua esposa. Busque a Deus para se relacionar com Ele, para que você tenha desembaraço nos relacionamentos. E por fim, eu quero falar do terceiro ponto, a prática. Tudo aquilo que temos aprendido em relação às coisas de Deus, nós temos que colocar em prática. Muitas vezes nós temos dificuldade, muitas vezes nós temos até má vontade para isso. Não conseguimos entender, mas não faça isso só pelo entendimento ou porque você tem vontade. Embora eu sei que Deus quer o melhor para você e Ele leva em consideração o que você pensa e o que você sente. Você tem escolha, tem capacidade de escolha, mas nós sabemos que muitas vezes as nossas escolhas são enganosas. Por isso nós precisamos conhecer a sua vontade, precisamos ter relacionamento com Ele e praticar não só aquilo que a gente sente que tem que fazer. Muitas vezes a gente está nervoso, muitas vezes a gente está triste, muitas vezes a gente está com medo. Isso interfere nas nossas escolhas. A prática tem a ver com a vontade de Deus. E quanto mais ela estiver alinhada com a nossa vontade, melhor. Lucas 11:28 diz assim: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Isso é muito bom. Ninguém consegue vencer uma maratona sem antes não treinar, sem antes não se esforçar no treinamento para chegar na prova e conseguir. Então nós falamos de 3 pontos: oração, palavra e vida prática.
como atitudes que nos proporciona um melhor relacionamento com Deus. E isso será muito importante para a nossa comunicação com o nosso cônjuge, para o nosso relacionamento de uma forma geral. A segunda aula eu falei sobre questões práticas que nós deveríamos ter em mente. Ao fazê-las, nós melhoramos o nosso relacionamento, nós melhoramos a nossa comunicação, né? Quando nós atentamos a isso, as coisas ficam muito melhores. Eu comecei a falar sobre saber ouvir. Eu li o texto que está lá em Provérbios 18:13, que diz assim: a chave da boa comunicação é uma demonstração de amor. O texto de Provérbios diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. É importante nós darmos atenção. A gente vai falar sobre isso em outro ponto, mas saber ouvir, saber parar, dar atenção, esperar a outra pessoa falar, isso não só a valoriza, mas nos dá uma capacidade melhor de pensarmos sobre o assunto. O outro tema é saber falar. Saber falar a coisa certa e mais, no momento certo. Provérbios 17, 27 e 28 diz assim: quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, sabe o momento certo. E quem possui esse entendimento tem uma alma, demonstra uma alma tranquila. Então fale o certo na hora certa. Respeitar as diferenças e os limites. Algo que Deus nos deu como benefício são as nossas diferenças, ou seja, a minha capacidade diferente da capacidade da minha esposa. O inimigo quer usar isso como uma barreira. Ah, você é diferente, por isso eu não te entendo. Não. Nós somos diferentes e a somatória das nossas capacidades, ou seja, das nossas peculiaridades, nos fazem mais forte. Então nós precisamos respeitar as diferenças e os limites. Estarmos sempre dispostos ao diálogo, conversar bastante, trocar ideias, fazer planos juntos, desejar coisas novas como casal. Isso sempre juntos. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Amós 3:3 diz isso. Então nós precisamos colocar isso em prática. Ter acordo, dialogar, conversar, estarmos próximos um dos outros. Outra coisa muito importante, né, que tem a ver com humildade, né? Provérbios 22:4 fala assim: a recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22:4. É reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, não sermos tardios em pedir perdão. Falar: olha, desculpa, eu não consegui fazer, me ajuda da próxima vez. Isso abre o teu coração, isso te torna mais próximo, isso é tão bom. Dar atenção, outra coisa importante, nos dias de hoje, onde tudo é corrido, todo mundo tem um monte de afazeres, um monte de responsabilidade, a gente às vezes acaba conversando com a nossa esposa, olhando no computador, fazendo uma coisa, mexendo no celular, começa a comer aquele momento que você poderia estar aproveitando para, ao estar na mesa com a tua família, procurar saber o que cada um fez, o que cada um está pensando, você já está pensando no teu trabalho, pensando, meu irmão, se organiza. Na hora que você sentar para conversar com a tua esposa, com teus filhos, e a tua esposa conversar com o seu marido, dê atenção. Exclusividade. A gente falou lá sobre oração. Entra no seu quarto, fecha a tua porta. Exclusivo. Separe a tua família também um tempo de exclusividade. Ela é muito importante para você. Não alimentar mágoas, perdoar, ser companheiro. Isso é super importante. E por fim, né, proteger. Essa foi a nossa segunda aula. Nós falamos sobre essas questões práticas, que na medida que nós colocamos elas na nossa vida, no dia a dia, nós teremos um relacionamento muito melhor. E a nossa vida de relacionamento será muito boa. A terceira aula a gente falou sobre compromisso, a gente falou da importância do sim ser sim e o não ser não. Falamos que nós devemos ter cuidado em cumprir tudo aquilo que nós falamos, né? Somos tão... Deixa eu achar aqui. Somos tão bons quanto as nossas palavras e as nossas palavras são tão boas quanto o nosso caráter. A palavra é uma expressão da nossa natureza, né? Você quer conhecer um caráter de um homem? Você acaba conhecendo através das promessas que ele faz. Na medida que ele as cumpre, na medida que ela deixa as palavras dadas pelo caminho. Então, no relacionamento conjugal, aquilo que você promete, meu irmão, tome cuidado em fazer com que isso se torne uma verdade. Porque senão você vai criar um ambiente muito hostil, né, no teu relacionamento. Você vai criar dúvidas, o teu esposo vai assim: poxa, ele prometeu, ele não cumpriu, será que eu devo falar? Será que ele vai entender? Será que realmente ele vai fazer como a última vez aconteceu? Né? A gente tem que ser um casal de palavra e da palavra, na verdade, porque isso cria um ambiente muito melhor para que a gente possa
ter uma vida bacana, ter uma vida legal de relacionamento com os nossos cônjuges, ok? Então eu falei sobre confiança. A confiança é um canal aberto. E a desconfiança fecha as portas e a gente não consegue nada. Hoje eu quero falar sobre atitude, eu quero falar sobre uma construção. E novamente eu quero voltar a olhar para Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, aquilo que Jesus nos dá para que a gente possa refletir sobre algo que é muito importante na nossa vida de relacionamento, né? Só existe um método eficaz para nós construirmos um casamento saudável. E esse método está diretamente relacionado a isso que a gente vai falar hoje. Para muitos de nós, ele está escondido bem debaixo do nosso nariz. O que eu estou falando? Eu estou falando sobre servir. A única maneira de construir um casamento dos nossos sonhos é dedicar a nossa vida, né, dedicar a nossa vida a servir o nosso cônjuge. Trabalhar para nós encontrarmos a pessoa que Deus colocou do nosso lado. Nos esforçar para que ele viva o melhor, para que ele tenha o melhor, para que ela seja feliz, para que ele seja feliz, para que ele veja em nós um verdadeiro apoiador. Nós temos sim papéis diferentes, né? O homem tem um papel, a mulher tem um papel diferente, né? Ser homem já é um papel e ser mulher é outro papel, mas temos uma natureza, que é a natureza de Deus. E para falar sobre essa natureza, eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 20, dos versículos 25 a 28, que diz assim: Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Jesus estava ensinando os seus discípulos, Jesus estava nos ensinando. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. A única maneira, queridos, de nós realizarmos nosso sonho conjugal, aquele projeto de vida feliz, divinamente inspirado, é dar a nossa vida em troco disso. No reino de Deus, você só mantém aquelas coisas das quais você abre mão livremente. Eu tenho que desejar servir. Eu tenho que desejar procurar minha esposa, eu tenho que desejar procurar o esposo. A alegria, o amor, a realização que se deseja em um casamento só pode tornar realidade quando você sacrifica a busca dos seus maiores interesses em nome dos maiores interesses do seu cônjuge, ok? Então, servir não é uma atitude que te torna menor. Pelo contrário, é uma atitude que mostra que você é forte, que você compreendeu o teu papel, que você sabe que a tua natureza está alinhada com a natureza de Deus através de Jesus Cristo. Jesus foi um servo, o melhor de todos. E tudo aquilo que foi proposto para ele, ele cumpriu. Ele cumpriu por quê? Ele estava disposto a encontrar o outro na sua dificuldade, dando a ele o seu melhor. Você já percebeu que os cristãos mais infelizes são aqueles que são consumidos pela busca dos seus próprios interesses? Você já percebeu isso? Né? Os mais debilitados são aqueles que nunca fazem nada por ninguém. Isso não tem a ver com Jesus. Isso acontece porque o DNA espiritual de Jesus, de servir, está entrelaçado com a nossa natureza. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para ajudar, Deus nos chamou para estarmos prontos, para que nós venhamos fazer a diferença. Quando nos recusamos a abraçar a nossa identidade nele, que inclui entre outras coisas, servir, né, ser servo, nós nos separamos do poder transformador de Jesus. Então o tema de hoje é servir. O tema de hoje é você se doar. O tema de hoje é você lutar para fazer a tua esposa, o teu esposo feliz. Muitas vezes abrindo mão daquilo que você gostaria de fazer. Não que isso será algo que vai fazer de você uma pessoa infeliz, porque nós entendemos que o seu cônjuge vai fazer a mesma coisa. Mas se porventura ele não fizer, para onde eu corro? Então, a gente está falando de um poder transformador. A gente está falando de algo que é a marca do próprio Jesus. E nós entendemos que a atitude de amor de Jesus transformou muitos ao seu redor. Nós somos frutos desse amor. Nós somos frutos dessa atitude proativa. Nós somos frutos do compromisso de Deus de obedecer a Deus. Do compromisso de Jesus de obedecer a Deus. Se nós fizermos a vontade do Senhor, muito que seja duro às vezes,
isso vai startar, isso vai fazer com que o poder de transformação de Jesus alcance o nosso cônjuge. Não espere que ele mude. Não espere que ele faça. Faça você. Faça você para que você possa mostrar para ele que ele é importante. Que o teu desejo vai fazer com que ele se sinta à vontade. Não fique apenas nas responsabilidades, isso é teu, isso é meu, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Meu irmão, se você tiver condição, minha irmã, se você tiver condição, faça você. Hoje é o dia de você lavar a louça. Se você chegou mais cedo, por que não lava o cônjuge em vez da esposa que estava combinado de fazer? Ela vai chegar, ela vai ficar honrada. Hoje é o dia de eu fazer compra. Aí o outro chega e tem tempo de fazer isso, vai e faz. Pois eu fui para você. Mas era o meu dia. Mas eu queria que você ficasse um pouquinho em casa, descansando. Eu cheguei mais cedo, eu tive a oportunidade de fazer isso. A questão é nós não criarmos, nós criamos regras para facilitar a vida, mas elas não podem ser mais importantes do que a vida. Ela tem que nos ajudar. E eu entendo que, para um casal ser feliz, o outro sempre tem que estar disposto a fazer um pouquinho mais. Vai criar um círculo muito gostoso de vida. Poxa, a minha esposa sempre tem me recebido com algo novo. Eu vou criar no meu coração o desejo também de recebê-la como algo novo também. Eu quero servir a minha esposa. Porque Deus me serviu através de Jesus Cristo, me amando, dando a sua vida, me ensinando, preparando todas as coisas necessárias para que eu pudesse estar aqui. Hoje restaurado e ser instrumento de restauração. Isso é bênção para a tua vida, isso vai ser bênção para o teu casamento. Não espere que o outro faça, faça você primeiro. Dê o primeiro passo na direção daquela pessoa especial que Deus colocou no teu caminho. Eu quero falar de um testemunho que nós encontramos lá no livro de Comunicação, Sexo e Dinheiro. Lá fala de um homem cristão, um homem próspero, com uma vida muito boa em todos os aspectos, a não ser no seu casamento. Que com o passar dos anos, por conta da dificuldade que ele tinha de conversar, foi se esfriando. O relacionamento com a sua esposa ficou ruim, ficou difícil, ficou frio. E ele chegou um momento que ele falou assim, poxa, eu não posso me acostumar com isso. Um dos grandes erros que nós temos na nossa vida é se acostumar com o que é ruim. Principalmente no que diz casamento. Muitos casamentos não acabam de um dia para o outro. Acabam que durante muitos anos eles vão se esfriando, eles vão se tornando algo distante. São pessoas estranhas. Chega numa determinada situação, explode tudo, fala, terminou o casamento por quê? Foi uma briguinha boba. Não foi. Foi porque nós aceitamos uma vida ruim. E se uma coisa que casamento não é algo ruim. Deus nos chamou para que através do casamento nós cumpríssemos um papel. E se é um plano de Deus, meu irmão, não aceite nada menos do que excelente, maravilhoso, perfeito, lindo. Então aquele homem entendeu que o casamento dele não poderia ser daquela forma. Mas ele tinha uma dificuldade, é uma dificuldade real. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Temos facilidades em falar, outro em demonstrar dando, enfim, de qualquer forma, nós sabemos que existe um meio. E se você acreditar no teu casamento, aquilo é bom para você, você vai encontrar o meio. Aquele homem recebeu uma palavra do seu pastor, um conselho, e ele falou, poxa vida, eu tenho que mudar isso. Qual foi a estratégia dele? E eu quero compartilhá-la com vocês hoje. Todo dia de manhã aquele homem deixava um presente para sua esposa. Ele tinha dificuldade de falar. E a sua dificuldade de falar fechou o coração da sua esposa. Mas ele quis comunicar o seu amor para ela. Ele quis comunicar o desejo que ele queria que ela estivesse feliz. Ele queria criar um novo hábito. Então ele deixou um presentinho num dia. À noite ele chegou na casa, a mulher tinha encontrado aquele presentinho, achou estranho, mas ele não comentou nada, ela não comentou nada. No outro dia pela manhã, novamente, ele deixou um outro presentinho, e assim foi no decorrer da semana toda. Aquela esposa acordava com uma expectativa, ficou uma brincadeirinha de caça ao tesouro. O que meu marido deixou para mim? Só que no coração dela já estava falando assim, meu marido me ama. Meu marido está querendo que eu fique feliz. Uma comunicação não verbal, de um sentimento que estava se esfriando por conta de um distanciamento, de uma falta de estratégia, de um passo na direção do outro. Ele falou, poxa, eu não vou esperar minha esposa vir até mim, eu vou até ela. E ele sempre colocava um presentinho. Isso foi por várias semanas. Um dia aquele homem chegou em casa, sua esposa estava bem arrumada, tinha preparado um jantar maravilhoso. Aquele esfriamento tinha acabado. A partir daquele momento começou uma nova história, um novo relacionamento, um novo casamento. Começou uma nova vida para aquele casal. Por quê? Um deu um passo adiante do outro. Eu não vou dar para ela nada porque ela não faz o que eu gosto. Faz o que ela gosta. Transforma o coração dela. Permita que ela transforme o seu coração através de atitudes da mesma forma. Esse é o desejo de Deus para a sua vida.
Esse tipo de atitude vai restaurar o relacionamento, vai melhorar a comunicação. Não importa se você tem dificuldade de falar, se você é envergonhado. Meu irmão, Deus quer que você seja um só com a sua esposa. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se aperfeiçoando. A única coisa que não pode acontecer é nós entendermos que o casamento não é bom. O casamento é algo que cada um vive no seu canto da casa. Não, não é isso. Então sirva, se doe, dê o primeiro passo na direção da pessoa que você ama. E mais do que isso, da pessoa que Deus colocou no seu caminho, a fim de fazer você um homem e uma mulher muito melhor. Cumpra os papéis, mas nunca esqueça a sua natureza. Você é um filho de Deus, e em Deus você pode muito mais do que você tem vivido. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa, que você possa ter grandes experiências através de novas estratégias. Mas faça do seu casamento o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.